Fundado em Goiânia no ano de 1971, o Rápido Araguaia Limitada foi constituído para atender ligações intermunicipais do estado de Goiás, entre a sua capital e o médio norte do estado. A sociedade foi fundada pelos senhores Odilon Santos e Odilon Walter dos Santos, tradicionais empresários do transporte coletivo rodoviário de passageiros, e ainda pelo senhor José Alves Fernandes Filho, esse um tradicional empresário dos transportes rodoviários de cargas. De uma ligação inicial entre Goiânia e São Miguel do Araguaia, a empresa expandiu-se, interligando também a capital do estado com as cidades de Minaçu e Palmeirópolis, além de diversas ligações regionais no médio norte goiano. A partir de 1986, o Rápido Araguaia redireciona suas atividades, transferindo à Aviação Araguarina suas concessões intermunicipais e se prepara para receber desta, também por transferência, as suas concessões do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e de sua região conurbada. Passando assim por uma reestruturação para especializar-se na nova atividade dos transportes urbanos. Nesta fase, é admitido na sociedade o Sr. André Vinícius da Silva, administrador de empresa e já com larga experiência na controladoria de transporte urbano de passageiros. O Rápido Araguaia assume a maior parcela do transporte coletivo de Goiânia e de sua região conurbada. Inicia-se um processo de modernização das técnicas de administração, de manutenção da frota e das operações. Com uma frota inicial de 300 ônibus urbanos e 2 garagens modernamente instaladas para o tipo de serviço, a empresa se empenha inicialmente na reforma das unidades usadas, inclusive remodelando suas carrocerias no sentido de propiciar uma melhor qualidade de limpeza e higienização. Estabelecendo um criterioso programa de manutenção preventiva, todo veículo passa periodicamente por rigorosa revisão e substituição de componentes mecânicos. Seções técnicas específicas passam a revisar e montar componentes, a exemplo de motores, caixa de marchas, alternadores e motores de partida, diferencial, sistema injetor, molas e suspensão a ar. Paralelamente aos procedimentos preventivos, a empresa mantém a manutenção corretiva interna e externa, reparando os panes e quebras de peças dos veículos em operação, decorrentes principalmente das más condições de trafegabilidade das vias por onde circulam, a exemplo de ruas sem asfalto ou de pisos pavimentados, mas em péssimas condições. De maneira a se permitir a contínua revisão preventiva e os imediatos reparos corretivos, cada garagem dispõe de almoxarifados com grandes estoques de peças para reposição, inclusive componentes completos representativos de altos investimentos, mas que propiciam atendimentos rápidos e permanentes a toda a frota da empresa. Os serviços de manutenção à frota têm ainda, como apoio em campo, uma frota de veículos auxiliares, a exemplo de veículos guincho, viaturas de atendimentos rápidos, viaturas para aquisições de peças e para distribuição de estoque, entre as garagens, equipados com radiocomunicação para agilizar as suas atividades. Toda a complexidade dos serviços de manutenção são executadas em 2 grandes garagens da empresa, uma na região norte e outra na região sul de Goiânia, propiciando um atendimento descentralizado e mais próximo das frotas de cada região. Para ampliar a descentralização e acompanhar a contínua expansão dos seus serviços, o Rápido Araguaia adquiriu um terreno com 105.000 metros quadrados na região sudoeste de Goiânia, onde já iniciou a construção de uma nova garagem e que disporá de instalações idênticas às que estão em funcionamento. Os serviços de manutenção à frota são executados pela própria empresa e em suas instalações, tanto por gerar as condições de um melhor nível de qualidade e a custos mais baixos,
quanto por permitir maiores conhecimentos técnicos de cada tipo de veículo e, consequentemente, desenvolvimento de tecnologia própria, essa sempre repassada aos fabricantes dos ônibus. A melhor qualidade dos serviços de manutenção e o menor custo em sua execução beneficiam direta e duplamente o usuário dos serviços de transporte, pela disponibilidade de uma frota ágil e em perfeito funcionamento, e também por favorecer a prática de preços de passagens mais acessíveis à população. A frota atual, em número de 424 unidades, é resultante da expansão de 41% nos últimos 5 anos e uma renovação que atinge a 26% em relação à frota inicial. De 1986 a 1991, 201 novos veículos foram incorporados à frota, 124 dos quais em forma de expansão. Como parte do atual programa de renovação da frota, outros 48 ônibus novos serão incorporados aos serviços até março de 1992. Toda essa infraestrutura, a frota e o seu complexo de manutenção geram o suporte para a empresa operar 7 eixos regionais, 19 linhas diretas e 80 linhas alimentadoras de integração em Goiânia e sua região conurbada, representando a maior parcela de todo o sistema. Do total de 106 linhas exploradas, 95% foram implantadas pioneiramente pelo Rápido Araguaia e sua antecessora, a Aviação Araguaína, nos últimos 26 anos. Essa imensa malha de linhas permite o atendimento em dias úteis a aproximadamente 350 mil usuários e a realização de 4.600 viagens em 90 mil quilômetros rodados. As operações são realizadas dentro de programas específicos para cada linha, elaborados pela Transurb, definindo viagem a viagem, que são controladas pelo pessoal da empresa e sob fiscalização do poder concedente. Paralelamente ao poder público, também a empresa mantém a sua própria equipe de fiscalização e apoio à operação, com pessoal altamente especializado e dispondo de viaturas equipadas com radiocomunicação, integrando a área operativa, a manutenção e a administração, agilizando assim as comunicações e decisões. Tal volume diário de serviço exige da empresa um quadro de pessoal superior a 2.300 empregados, selecionados e treinados especificamente para suas funções. Indiretamente, também contribui para gerar e manter centenas de empregos no comércio local, tanto por concentrar em Goiânia as compras de seus insumos, quanto por estar permanentemente incrementando essas aquisições. Para administrar o vasto contingente de funcionários, o Rápido Araguaia criou o Departamento de Recursos Humanos, que processa o recrutamento, a seleção, o treinamento e aperfeiçoamento de todo o pessoal da empresa, passando cada candidato por criterioso levantamento de seus antecedentes e de suas aptidões, seguidos de testes técnicos e psicotécnicos, além de exames médicos que assegurem também a capacidade física para a função. Admitido na empresa, o novo funcionário passa por longo treinamento profissional, onde lhe é transmitido instruções sobre a empresa, a qualidade dos serviços que deve prestar e os aspectos de segurança que deve observar. Em seguida, é matriculado na Transurb, recebe o uniforme e o crachá funcional e ingressa na escala de serviço controlada por computadores. A partir daí, o trabalho do novo funcionário passa a ser automaticamente registrado em programas computadorizados que controlam seu desempenho pessoal e gera sua folha de pagamento, fornecendo-lhe, ao final de cada mês, um demonstrativo de suas atividades diárias na empresa. A enorme complexidade que envolve todas as atividades da empresa determinou a construção e instalação de um centro administrativo, onde se localizam as diretorias, as assessorias,
o planejamento e as divisões encarregadas pelos registros dos atos e fatos administrativos, todos contando com o suporte de um moderno centro de processamento eletrônico de dados equipado com micros, supermicro e supermini computadores. As decisões diretivas da empresa emanam do seu próprio planejamento interno e das diretrizes regulamentares traçadas pelo poder concedente. O Rápido Araguaia, como concessionário de serviço público, é uma extensão do próprio poder público e, por isso mesmo, soma sua competente e ágil capacidade de empresa privada aos objetivos essenciais do serviço público, o bem-estar da comunidade usuária. Essa junção de objetivos do poder público e da iniciativa privada, buscando melhor atendimento ao usuário, com menor custo, maior agilidade e eficiência, é caracterizada pelos serviços prestados pelo Rápido Araguaia, tanto pela sua contínua modernização de frota, equipamentos e instalações, quanto pela sua contínua absorção de serviços pioneiros e desprovidos das necessárias infraestruturas viárias. Os serviços prestados em linhas pioneiras, uma tradição histórica dos fundadores da empresa, é sempre o primeiro atendimento público efetivamente colocado à disposição das comunidades também pioneiras e em que pese a ausência das demais infraestruturas de uso público, são realizados pela empresa dentro dos regulares padrões operacionais. A capacidade de permanente modernização, mesmo com a exploração de serviços pioneiros, obviamente antieconômicos, decorre da especialização e exclusiva dedicação da empresa ao transporte coletivo urbano, através de sua já histórica política de reinvestimento na própria atividade. Dessa forma, o que o usuário gasta com transporte, a empresa retorna a ele em forma de comodidade, rapidez e segurança. Assim, nascida em Goiânia, com ela desenvolvida e a ela inteiramente dedicada, a empresa é como a própria cidade. Abrange um território enorme. É participante e acolhedora, planejada e disciplinada, zelosa e detalhista, aberta à comunidade a que serve e, enfim, obreira e dinâmica em todas as formas de expressão. 20 anos decorreram entre o início e a atualidade do Rápido Araguaia. 2 décadas de muito trabalho e pioneirismo. Muito esforço foi despendido. Muita obra foi realizada. Mas o esforço continua. Novas metas estão sendo empreendidas e outras ainda virão.